O desembargador federal e pieirense Gregory Moreira Moura lançou seu segundo livro. A obra Centelhas Poéticas traz uma possibilidade de viajar na natureza e mostrar o cotidiano em versos. Bom, estamos recebendo hoje, mais uma vez, aqui no Jornal da TV Noroeste, Dr. Gregory Moura, desembargador federal, que fala de Belo Horizonte, capital mineira. Dr. Gregory, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da TV Noroeste. Eu que agradeço, Roberto, mais uma vez o convite. É um prazer estar com vocês nesse canal tão importante de comunicação aí da nossa cidade, João Pinheiro e região. Dr. Gregory, o senhor lançou aí o livro Centelhas Poéticas, né? Há pouco tempo aí, poucos dias. Qual é a essência desta obra? Essa obra, na realidade, é um conjunto de textos feitos principalmente a partir da pandemia, falando sobre diversas coisas de uma maneira poética, né? Por isso que o nome é Centelhas Poéticas. Então são poesias ou textos mais ligados à área poética, falando sobre mãe, vida, pai, nostalgia, enfim, várias coisas. João Pinheiro, tem uma poesia sobre João Pinheiro. Então é uma viagem gostosa sobre diversas questões aí, desses tempos difíceis em que a poesia ficou esquecida, né? E esta obra já se encontra à venda no mercado? Sim, já está à venda. Nós fizemos um lançamento em Belo Horizonte na semana passada. Esgotou a primeira tiragem, a segunda tiragem está chegando agora essa semana. E nós vamos fazer em breve, se Deus quiser, um lançamento de João Pinheiro. Mas já está à venda, tem nos canais aí da editora, na Amazon também pode encontrar, já está no mercado. Como o senhor vê essa obra sendo lida por muitas pessoas, muitos leitores, uma criação sua, uma obra sua? Ainda ontem eu comentava com um amigo que quando a gente tem um pouquinho de conhecimento, a gente tem que ser fraterno e compartilhar, né? Muita gente fica escrevendo, e não tem a coragem de publicar. É um ato de coragem, publicar, porque você se expõe muito. E a crítica pode ser positiva ou negativa, mas o importante é a gente extravasar o que a gente sente e ter essa honra, né, de ser lido e de ter o nosso trabalho divulgado aí para todos os lados. O primeiro livro teve como cenário João Pinheiro, foi isso? Sim, o nosso primeiro livro de contos, né, foi o Do Pinheirês ao Português, uma história da cultura mineira. Nós lançamos aí na Casa da Cultura no ano de 2019, foi um sucesso. Ele é uma homenagem à cidade e a história de uma criança que vive aí em João Pinheiro na década de 80, vai descrevendo os locais e os personagens com que essa criança tinha contato. É um livro muito gostoso de se ler e registra, né, uma parte boa da história da cidade de João Pinheiro. Desembargador, o Brasil passa por um momento assim de conturbações políticas, questões de até mesmo de disputa entre direita, esquerda, direita. Como o senhor avalia esse momento que o Brasil passa? Eu sempre falo, no Brasil a gente não tem esquerda nem direita, a gente tem uma ideologia de ocasião. Uma vez eu escrevi isso num artigo que eu publiquei no jornal. A gente vive, principalmente agora com as redes sociais e com a internet, uma onda de falta de respeito e falta de fraternidade política. As pessoas não pensam no Brasil como um todo, elas pensam no lado que é bom para elas naquele momento. E isso atrapalha muito o desenvolvimento do país, atrapalha a aprovação de projetos, enfim, isso prejudica muito. Essa polarização, ela evita o diálogo, e o diálogo institucional, o diálogo entre as pessoas, é que faz o país crescer. Bom, o projeto de lei da fake news estava já encaminhado para a Câmara, foi retirado. Como o senhor avalia esse projeto de lei, esse PL, da fake news? Alguns falam que é regulamentação das redes, outros falam que é fim da liberdade nas plataformas, nas redes sociais. Mas o governo sinaliza em alguns setores que é somente uma regulamentação para evitar os fake news nas redes sociais. Na realidade, o grande problema que acontece hoje com a tecnologia é que todo mundo virou jornalista. Você é jornalista e toda notícia que você vai dar, você tem compromisso com a fonte. Mas as pessoas não têm. Então, a internet ela virou
uma possibilidade, né, um meio em que todo mundo vira jornalista e divulga notícias. E muitas vezes essas notícias são falsas. Essa discussão da regulação da internet ela é antiga. Então a gente tem várias correntes. Você tem uma corrente que defende que a internet não deve ser regulada de forma nenhuma, que ela foi criada para ser livre, um espaço de informação amplo. Você tem correntes que deixam nas mãos dos aplicativos e dos provedores essa regulação, que a gente chama de autorregulação privada. E a gente tem a terceira hipótese, que é a regulação governamental, que é essa feita através de lei. Nós já temos algumas leis que tocam nesses pontos, ainda que indiretamente, que é o Marco Civil da Internet e a própria Lei Geral de Proteção de Dados. Mas agora a gente começa a discutir outras formas de regulamentação e nós vamos ter que ver um modelo que é melhor para o país, né? Se vale a pena pegar o modelo europeu, essas discussões já tem em outros países, então vamos aguardar para ver as discussões desse projeto e qual seria a melhor solução adaptada para o nosso país. Agora, quem pratica fake news em redes sociais, eu acho que ele tem que responder, ele tem que ser penalizado, responder pelos seus atos também na rede social, porque lá não é terra sem lei, né? É claro, isso eu até tenho um livro que chama Curso de Direito Penal Informático, que a gente discute todas essas questões. E a educação que nós temos no dia a dia, eu falo que o virtual esbarra no real e vice-versa. A gente tem educação na nossa vida pessoal, humana, no nosso convívio. Por que nós não vamos ter educação digital? Então, é preciso que a gente tenha um comportamento na internet igual a gente tem na sociedade aqui fora. Isso é crime, muitas vezes é crime, né? Ou geram indenizações cíveis. Às vezes não vai ser crime. Ainda ontem estava vendo um caso do Tribunal de Justiça de São Paulo, que uma pessoa postou um desenho de uma tatuagem como se fosse ela que tinha feito. E o tatuador que tinha feito o desenho entrou com uma ação judicial pedindo indenizações, porque no Instagram daquela pessoa ela divulgava como se fosse ela a criadora da imagem, né? Então isso gerou uma indenização até alta para o tatuador que fez o desenho, que era o autor do desenho. Então as redes sociais elas potencializam muito esse tipo de criminalidade, e isso é tanto os crimes quanto os ilícitos aí de indenização, que a gente chama de ilícitos civis. Então é importante que as pessoas tenham o mesmo comportamento na internet que tem na vida comum, não praticar atos que vão contra a lei. Ok, doutor Gregory Moura, mas quando é mesmo, falando da sua obra Centelhas Poéticas novamente, quando é que o senhor virá a João Pinheiro para fazer esse lançamento aqui? Eu não estou olhando com a editora, mas a ideia é fazer ainda nesse primeiro semestre. Eu acho que João Pinheiro merece, até pelo amor que a gente tem pela cidade, fazer um lançamento especial aí. Estamos olhando aí os lugares e etc. Eu acho que até julho, no máximo, faremos esse lançamento. E eu conto com vocês aí da TV Noroeste para fazer a nossa divulgação. Isso, tranquilo. Doutor Gregory Moura, desembargador federal, fala de Belo Horizonte. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Jornal da Noroeste. Obrigado. Eu que agradeço o convite mais uma vez e parabenizo a TV Noroeste por esse trabalho aí de ampla divulgação de grandes questões que envolvem o país. Um grande abraço a todos e muito obrigado.